A paz do Senhor, povo de Deus, como estão vocês nesta manhã? Tudo na benção, dá um glória, dá um glória, dá um glória, só para empolgar. O glória, mistério. Mais uma vez estamos aqui falando do reino dos céus para a sua vida, para a sua família. E eu já te peço em nome de Jesus Cristo, se você não é inscrito aqui, se inscreve no meu canal, compartilha esta mensagem para que outras pessoas possam receber de Deus uma palavra abençoada no seu coração. Eu sempre falo e sempre repito, precisa compartilhar para que as outras pessoas escutem o rei, a palavra de Deus. Jesus falou, o Filho do Homem só vai vir quando todas as pessoas ouvirem falar do seu nome. Então, como que as pessoas vão ouvir falar do nome de Jesus se você não compartilha? Então, te peço, em nome de Jesus, compartilhe esta mensagem, se inscreve no meu canal e deixa o seu like em nome de Jesus. Irmãos, esta mensagem de hoje é uma mensagem para que você pregue num culto de jovens. Você que está procurando uma mensagem abençoada para pregar num culto de jovens. Irmão Natan, eu preciso de uma mensagem para um culto de jovens. Por onde eu começo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso? Qual tema abordar? Primeira coisa, você precisa orar antes de tudo. Ore antes de tudo. Se você não conhece a igreja que você vai pregar, ore pedindo direção para Deus, para que Deus te use da melhor forma possível naquele lugar. Não procure falar abobrinhas, procure falar Bíblia. Procure levar a mensagem de Jesus no coração dos jovens. E existem muitas mensagens para tocar o coração dos jovens. Por que eu falei se você conhece a igreja onde você vai pregar? Porque tem igreja que os jovens são avivados, que você diga glória, eles já dão 3 aleluia em seguida, já rodopeia e já taca fogo no barro, e mistério, coisa tremenda, mistério, mistério. Mas tem culto, irmão, que você vai pregar no culto de jovens, que você se mata de pregar e prega mesmo, e eita, Jesus está curando ali, Jesus está libertando, Jesus já está... Mas os jovens estão assim, ó. Entendeu o mistério? Então, procure conhecer a igreja que você vai pregar, se é uma igreja mais avivada, se é uma igreja mais tradicional, se é um povo que gosta de dar glória, se o povo não gosta de dar glória, se o povo gosta de dar aleluia, se o povo não gosta de dar aleluia, enfim, isso conta muito. Mas a base de tudo você precisa orar e pedir uma direção para Deus. Existem mensagens tipo de uma mensagem de avivamento, Joel 2, uma mensagem de avivamento, João capítulo número 15, versículo número 16, que diz, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei. Você pode entrar nesta mensagem, Jesus te escolheu, Jesus te chamou. Você pode entrar lá no Antigo Testamento, Jesus escolheu Noé para construir uma arca no meio de uma sociedade pecaminosa, no meio de uma sociedade adúltera, mas Deus olhou para a terra e viu um homem chamado Noé, e Deus escolheu aquele homem para fazer a diferença no meio daquele povo. Você pode entrar que Deus escolheu Enoque. A Bíblia diz que Deus escolheu Enoque também numa geração pecaminosa para profetizar acerca do arrebatamento. Você pode entrar que Deus escolheu Moisés, tirou Moisés lá do deserto, do palácio, conduziu ao deserto. E foi lá no deserto que Deus se revelou a Moisés. Existem várias mensagens direcionadas para jovens, mas você precisa estudar cada uma delas. Cada uma delas você precisa meditar, você precisa procurar concordância para levar uma mensagem sólida para a igreja. Você precisa levar uma mensagem que a igreja venha sentir Deus, que a mensagem venha tocar no coração da igreja. Diante de cada mensagem que você for pregar num culto de jovens, seja congresso, seja trabalho, conferência, é sempre bom também a gente contar um pouco do nosso testemunho, não se alongar muito no testemunho, mas pequenos testemunhos, por exemplo, Deus escolheu a vós e não foi vós quem escolheu, sabe? Entender que
no meio da adversidade, Deus olhou por você. Quando você mais precisou, Deus te escolheu. Quando você mais precisou, Deus estava lá. Quando você mais precisou, Deus estendeu as suas mãos. Porque Deus viu em você o que o teu marido não viu, Deus viu em você o que o teu filho não viu, Deus viu em você o que a sociedade não viu, Deus viu em você o que a tua igreja não viu, Deus te viu, ou seja, Deus te escolheu, não foi o homem. Então você pode abranger tudo isso em questão de escolhas na sua mensagem. Você pode colocar a mulher do fluxo de sangue dentro desta mensagem. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Cristo, ela foi à procura de Jesus mesmo no meio da multidão. A multidão não estava nem aí para ela, mas Deus viu ela, Deus sentiu que dele saiu virtude porque ela tocou de uma forma diferente. A mulher cananeia, quando foi se encontrar com Jesus, foi da mesma maneira, ela clamou a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão queria dizer, Senhor, pede para ela que fique quieta, que não é digna, enfim, várias mensagens dá para colocar dentro do eu escolhi a voz. Então, antes de qualquer coisa, como já falei, você precisa orar, pedindo discernimento, pedindo direção para Deus. Você precisa colocar esse rascunho que está na sua mente, que Deus está te dando numa folha de papel. Eu não coloco, eu estudo, medito, e na hora lá a gente busca e Deus usa pela graça dele, pela misericórdia dele. Mas mensagens para culto de jovens, eu escolhi a voz. Joel capítulo 2, para culto de jovens. Deus escolheu Enoque. Como purificará o coração de um jovem? Não retires de mim o teu espírito. Então existem muitas mensagens direcionadas para jovens. Eu sempre, quando vou pregar, eu procuro entender o seguinte, que no céu não vai ter classe, criança, jovem, adulto, tal e tal. A Bíblia também não faz discernimento de criança, jovem, adulto, nada. O que você precisa fazer é pregar a palavra sendo a palavra. Você precisa pregar o evangelho pregando o evangelho. Você precisa falar do reino falando do reino. Entendeu? Não jogar abobrinhas para a igreja, não falar coisas que não tem nada. Uma vez eu fui num culto de jovens e na hora lá o rapaz deu uma breve palavra, ele só leu o capítulo da Bíblia e falou 10 minutos apenas do serviço dele, que passou o dia inteiro trabalhando no sol, que foi muito difícil, que estava capinando não sei aonde. Enfim, não levou um alimento para Deus, para a igreja. O evangelho é isso. Quando você assume a tribuna, você não está lá para falar dos seus problemas. Quando você assume a tribuna, você não está lá para falar da tua vida particular. Sim, você deve sim falar de um testemunho que Deus fez, que Deus operou na sua vida. Isso é muito bom. É perfeito, mas você não está lá para falar dos seus problemas pessoais. Você não está lá para falar da sua vida pessoal, das suas lutas, das suas dificuldades. Quando você assumir a tribuna é para pregar o evangelho, é para pregar a palavra de Deus. Mas dito isto, uma mensagem poderosa que eu prego, gosto de pregar, é esta: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, que está em João capítulo 15, versículo de número 16. Nesta mensagem, como já falei, eu entro lá no livro do Êxodo, quando Deus escolheu Moisés, que Moisés foi conduzido ao deserto, voltou para libertar o povo, voltou de novo para o deserto. Lá em Números, Moisés falou para Deus que estava cansado do seu ministério, que já não aguentava mais carregar aquele povo, porque o povo estava murmurando muito. E Deus falou: Moisés, reúne um povo aí, 70 anciãos, que eu vou tirar do teu espírito e vou colocar sobre ele. Ou seja, isso está
relacionado ao preço de uma chamada, ao preço de um ministério. Porque a gente sabe que quem é pregador, quem é levita, quem faz a obra de Deus, passa por provações, passa por lutas, que dá vontade de desanimar, dá vontade de largar tudo. Mas a gente precisa entender que é Deus quem nos capacita. É Deus quem nos chamou. É Deus quem nos levantou. Então foca, se essa mensagem tocou no teu coração e que você sentiu vontade de pregar ela, medite em quem Deus escolheu e o que esses escolhidos fizeram para alcançar a graça de Deus. O que eles fizeram para ser escolhidos por Deus, para ter um ministério sólido. Porque lembre de uma coisa, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a gente que é espiritual, que entende a palavra, a gente vê quem é escolhido e quem é chamado na nossa frente, tá ali, ó, estampado na nossa frente. Quem é o escolhido, Natan? Quem é o chamado? É muito simples. O chamado, você vai ver que quem é chamado é uma pessoa que murmura muito, fala palavrão, não é liberto, não tá nem aí pro reino dos céus, mas é chamado. Tem um chamado. E que na primeira prova ele já murmura, não quer nem saber e fala, enfim. Agora, quem é escolhido, o escolhido sabe que ele foi escolhido. Mesmo que doa, ele está cantando. Mesmo que está doendo, ele está louvando. Mesmo que está doendo, ele está seguindo. Mesmo que está doendo, ele não desiste. Mesmo que dá vontade de parar, ele continua. É o escolhido, porque ele entendeu o chamado. Ele entendeu o que é escolhido. Ele entendeu o que é ser separado por Deus. E quando a pessoa é separada por Deus, ele não quer nem saber, só quer dar lugar, só quer ser cheio do manto, do mistério. Eita glória!